Então, boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, Dr. Newton, seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Boa noite, Natália. Boa noite, Dr. Newton. Tudo bem, Natália? Graças a Deus. Boa noite, Natália. Boa noite, Roberto. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, olha, nós separamos aqui umas 10 perguntinhas que a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho do Roberto, lá do Sincate, né? Então, antes de ir para o Sincate, você pertencia à prefeitura. Qual departamento você? Sim, eu era concursado desde 89 na prefeitura no cargo de escriturário, tá? E depois, e posteriormente, eu ingressei junto à presidência do sindicato. E a experiência que eu tive no Recursos Humanos fez com que eu, primeiro, conhecesse todos os funcionários e também vivenciei tudo aquilo que eram as necessidades que o servidor necessitava que o sindicato, naquele momento, tinha que ter feito e não faziam. Como, por exemplo, Natália, insalubridade. Nós contratamos um médico perito para que fizesse o levantamento de todas as secretarias da prefeitura onde tinha serviços insalubres. E com isso, todos os funcionários conseguiram, através da justiça, mediante esse laudo, garantir um direito que até então o sindicato era omisso, certo? E hoje todos os trabalhadores têm em seus vencimentos a insalubridade e quando nós ingressamos na justiça, nós conseguimos que eles recebessem os 5 anos retroativo de insalubridade. E, posteriormente a isso, na reestruturação que o padre Oswaldo fez para todos os servidores, que mais de 85% ficaram satisfeitos, nós conseguimos também que a insalubridade, ao invés dela pagar 20, 30 ou 40, depende do grau que a pessoa, os detergentes, produto químico que ela usa, é classificado a porcentagem. Então, nós conseguimos, na reestruturação, que esse índice, ao invés dele ser sobre o salário mínimo, que ele fosse sobre o salário base do servidor. Tá? Hoje, o menor piso da prefeitura inicial é R$ 2.239, enquanto o salário mínimo é menor. Houve um ganho muito grande para todos eles com essa reestruturação e com esse trabalho que foi feito lá atrás, que foi o quê? A contratação de um médico para nós resolvermos todas essas questões dos trabalhadores. Somente para completar, Natália, a importância desse ganho real que passou a ser, que os trabalhadores, que os servidores passaram a receber sobre o salário base, né, que é um ganho maravilhoso, que nenhuma categoria do Brasil recebe sobre o salário base. Eu, como advogado trabalhista, posso falar que todo mundo recebe sobre o salário mínimo. Foi um trabalho que teve respaldo do Roberto para com o departamento jurídico para fazer todas essas ações. E que, posteriormente, foi copiada por alguns advogados, mas que também conseguiram a vitória. Mas quem fez o primeiro passo foi o laudo do Roberto, que ele contratou o Dr. Cacau Lopes de São José do Rio Preto, e depois o nosso departamento jurídico, que deu esse ganho enorme para a categoria. E lembrando também que todos os aposentados que têm paridade e integralidade também foram beneficiados com o novo cálculo que é sobre o salário base. Bom, vocês tiveram esse olhar apurado, nesse cuidado ao olhar ao funcionário, ao funcionalismo público, e foram várias as conquistas, né? Dá para elencar aí algumas das conquistas ao longo desses anos? Sim, sim. Nós conseguimos, durante algumas gestões, nem todas as gestões abriram-se as portas do gabinete como a gente tem hoje. Hoje a gente é ouvido, digo. Tá? Em alguns casos, prefeitos, nós conseguimos incorporar abonos no salário. Esses abonos representou um ganho a mais do que o IPCA que a lei nos concede. Porque hoje, o aumento do servidor, existe uma lei que ela fala no IPCA. Então, você sabe que o IPCA não acompanha hoje os índices do mercado. Tá? Então, essas incorporação de abono fez com que o menor nível tivesse uma proporção maior em termos de reajuste. Bom, o Sincate já promoveu alguma greve
em Catanduva, em relação a prefeituras, né? Qual o trabalho do seu departamento jurídico em relação às ações ganhas? Sim, sim. Nós fizemos alguns enfrentamentos, sim, Natália, principalmente no ano de 2015, tá? Nós tínhamos um IPCA de 7,7, o governo acenou com a proposta de 5 e mais 30 no cartão, a categoria rejeitou a proposta, fizemos 21 dias de greve. Isso foi em 2015. Foi em 2015. E acabou esse dissídio indo parar na justiça para ser julgado, tá? Do qual quem defendeu juridicamente está aqui foi o escritório do Dr. Newton, tá? E nós conseguimos a vitória porque era um direito nosso, tá? Era um direito nosso e que foi um ganho muito grande, porque foi pago todo esse período que nós deixamos de receber, que era abril de 2015, retroativo até o dia que o atual prefeito Padre Oswaldo pagou no início do mandato dele. Eu só queria acrescentar, né, que essa greve de 21 dias que deixou que aquele grupo ficou conhecido como guerreiros, né? E o Roberto na frente, liderando aquele movimento que culminou com uma vitória, né? Com todo o respeito e a ausência do candidato da oposição. Ficava tomando café no gabinete. Ficou lá dentro do gabinete com o prefeito tomando um cafezinho, ao invés de estar do lado do trabalhador. E agora tem também uma ação da época do Félix. Sim, nós já pagamos, Natália, foram 2 ações que nós fizemos contra o governo do PT, que a primeira foi o adicional no nível e grau. O Carlos Eduardo, em 96, ele fez uma reestruturação, do qual prejudicou 80% da categoria. Os níveis menores tiveram R$ 5,00 naquele momento de reajuste, enquanto outros níveis tiveram 150% de aumento, tá? Então, essa reestruturação, o governo do PT colocou ela em vigor no ano de 97 e acabou alguns benefícios nossos, eles pagando erroneamente. Eles tinham um entendimento do nosso adicional sobre o inicial, e o sindicato discutia com o adicional sobre o nível e grau. E nós fomos também vencedor, pagamos o ano passado... E o ano retrasado. E o ano retrasado, uma dívida de 4,5 milhões em favor de todos os trabalhadores que estavam presentes naquele momento trabalhando nesse período. Como também agora nós estamos pagando uma outra ação do período de 2002 a 2004, que foi também do governo do PT, que eles atrasavam o pagamento, tá? Fomos também vitoriosos, está aqui mais uma vez a história do Dr. Newton, que tem esse trabalho maravilhoso em prol dos trabalhadores, é um advogado do trabalhador, tá? Então, essa ação que gira em torno de 2,5 milhões, só está faltando agora a juíza homologar o acordo para que a prefeitura deposite esse valor, que já está tudo acordado, para que a gente possa também estar pagando essa dívida os trabalhadores do período de 2002 a 2004, quem estava em exercício. Então, o pessoal já foi sábado e tem agora esse sábado também para ir lá para assinar. Nós pegamos no sábado próximo passado mais de 500 aposentados e pensionistas e ativo estiveram no Clube do Sincate, como também esta semana nós estamos pegando na sede, que são inúmeros, são mais de 3 mil pessoas que serão beneficiadas, mas no próximo sábado também estaremos no clube, atendendo os demais que ainda não o fizeram. Mais uma vitória do Sincate. Sim, sim. Então, você percebe, assim, a quantidade de enfrentamentos que o Roberto fez contra a administração. Ou seja, teve peito aberto, teve coragem, qualificou o jurídico para ingressar com ação, não teve medo, não ficou escondido, e quem ganha é a categoria. Eu sempre costumo dizer aqui para os servidores, sempre tem um troco para vocês receberem aqui no sindicato em função desse trabalho maravilhoso, tanto do Roberto junto ao servidor, como do departamento jurídico de fazer enfrentamento. Mas nada disso seria possível se não tivesse um presidente de coragem. E também
o bom relacionamento com o prefeito é importante. Sim, sim, desde o primeiro mandato, nós antes do Padre Oswaldo, nós já tínhamos uma amizade com ele, né, através da Paróquia Imaculada da Conceição. A gente estava sempre falando com ele em política. Quando ele quis ingressar na política, levamos as nossas reivindicações, tá? E acabando apoiando, acreditávamos, e acredito até hoje, que nesse momento, tudo que o Padre Oswaldo fez em favor da categoria foi o melhor prefeito que nós tivemos até no dia de hoje. Natália? Os ganhos reais que o sindicato teve, que é aqueles que são acima da inflação, são assim de fazer inveja, com todo o respeito. Talvez de todos os sindicatos de servidores públicos do Estado, quiçá do Brasil, porque São Paulo é a grande locomotiva, os ganhos reais de aumento de piso, de benefícios sociais, de direitos conquistados pelo Roberto, não acredito que exista alguém que pode se equiparar nessa situação. Por exemplo, Natália, nós tivemos agora no mês de março, o nosso dissídio, que nós tivemos 5,5% de reajuste. Tá? A inflação deu 5,05, então nós tivemos 0,45 de ganho reais. Só que esse 5,5 é no padrão inicial. Quando você conta o tempo de serviço, que é a promoção por merecimento, que é o adicional cada 5 anos mais 5%, que é a sexta parte de 20 anos, muitos, esse 5,5 passa a ser 8, passa a ser 9 no final do salário do trabalhador. Bom, tem muita gente que é servidor público municipal, que conhece o Roberto, o trabalho dele, as obras, né, feitas aí pelo Sincate, mas a gente de Catanduva não conhece. Então hoje vamos falar um pouquinho também das suas obras, sim, né, as sim, obras sim. físicas que até hoje, né, que foi feito pelo Sincate. Desde que nós assumimos o sindicato, nós tínhamos o sonho, que era construir a nossa sede própria, tá? Então nós estamos hoje construindo uma sede de 250 metros quadrados, tá? Já está quase em fase de acabamento, que fica na Rua América 130. Lá teremos um gabinete dentário de mais de 70 metros quadrados, super moderno. Teremos uma sala do nosso departamento jurídico, sala de reuniões, ou seja, é uma sede de primeira. A gente está fazendo o melhor para que a gente possa estar ali atendendo e os funcionários, né, ficarem satisfeitos do que aquilo que eles têm. E hoje nós também, né, procuramos fazer com que esse dinheiro que a gente está aplicando lá, tá, que a gente tem ainda mais R$1.050.000 aplicado ainda, tá, que então a gente tem dinheiro para terminar a sede e fazer outras benfeitorias que a gente ainda está discutindo a nível de diretoria. Tem um prazo para finalizar? Eu acredito, Natália, porque algumas coisas aconteceram, tá, durante a obra que não foi problema nosso, mas outros problemas que vai acontecendo. Obra, reforma, tudo isso. Que vai aparecendo, né? A gente fala um tempo, mas é sempre diferente. Mas eu acredito, Natália, que até julho ou agosto a gente está inaugurando a nossa nova sede. Olha só. É importante lembrar, né, Roberto, que você não colocou, que a demora da construção da sede se deu em função de transformar o clube do Sincate, que é um clube esportivo, com uma academia de primeira, com ar-condicionado, uma piscina maravilhosa, um quiosque, um clube muito bem cuidado, que foram esses investimentos que foram primeiro do que a sede, porque lá é um lugar de lazer, de esporte para os servidores públicos. Também está passando até por uma manutenção, né? A gente ia até falar do clube, mas já que o doutor já adiantou, é legal falar também que ali estão mexendo nos ares condicionados. Sim, nós tínhamos 5 ares lá, mas já eram antigos, tá? Agora, de acordo com os ares vão queimando, ficando, né? Já são coisas obsoletas, nós estamos colocando ares modernos. Tá? Nós colocamos 2, e assim que os outros também foram dando problema, a gente já vai estar substituindo com coisas modernas. Colocamos uma televisão de 70 polegadas dentro do clube, com som dentro da academia. Agora, a piscina, a gente está comprando todas as raias, porque nós vamos ter campeonato dos filhos dos servidores que estão indo lá fazer natação. Olha só. Tá? Como também a gente tem a hidroginástica
e estamos já cotando a compra de 2 aquecedores para que a piscina agora no inverno possa ter continuidade nesse trabalho que a Glésia, que é uma campeã olímpica, que é a nossa professora que desenvolve esse trabalho com os associados e com os sócios do Sincate. Também vamos falar de festa? Sim. Todo ano o Sincate realiza uma festa muito bacana, né, já tradicional. Da onde que sai todo esse dinheiro? Sim, Natália, a gente procura guardar bastante. De vez em quando o doutor Nilton fala que eu sou muito... Hein, doutor Nilton, o termo que o senhor usa? Miserável. Miserável. Mas a gente administra fazendo com que sobre. Porque aquilo ali Exatamente. não é do Roberto, aquilo ali é um dinheiro do trabalhador. Tá? Então, hoje em Catanduva é o único sindicato que faz um jantar de primeira qualidade, que é no melhor clube da cidade, com banda, com um jantar completo, com show de prêmios de mais de 15 mil reais que a gente Olha sorteia para todos os associados. É uma festa maravilhosa do qual o trabalhador merece. Isso é administrar, né? Isso é Sim. saber administrar, guardar o dinheirinho, Certo. mas também pegar uma parte ali para o lazer que o trabalhador também merece. É uma Certo. forma de homenagear esses Sim, trabalhadores. que muitos merecem, porque os trabalhadores é o patrimônio do município. Exatamente. Então a gente procura fazer o melhor para que todo mundo no dia 28 de outubro possa estar lá na festa conosco, né? A gente comemorando tudo aquilo que eles fazem em prol da cidade. Na sessão da Câmara de hoje, deve entrar o projeto, já em segunda discussão, do aumento do plano de saúde dos funcionários. Como que você vê toda essa situação? Natália, esse projeto está passando a contribuição da Prefeitura sobre a folha de pagamento. Anteriormente era 8. Como o Instituto não está tendo o valor completo da nossa fatura, o padre está dando mais 0,5% sobre a folha, que gira em torno de mais 300 mil para conseguir pagar a fatura, que é no valor de 2 milhões e 700 nos dias de hoje. Só queria colocar uma outra situação, que em 2023, a fatura do plano de saúde era 1 milhão e 700 mil, certo? E depois de 2 anos, ela está em 2 milhões e 700 mil. Ela aumentou 500 mil por ano, tá? E agora, setembro, vence essa licitação. Tá? Se a operadora não aceitar o IPCA do período, abre-se uma nova licitação. E se vir somente a operadora de hoje, eu já não sei falar quanto é. Que é o que a gente vê que está acontecendo tá? sempre. É um valor que a gente está vendo, um valor absurdo que está subindo e está no bolso do trabalhador prejudicando e muito. Subiu muito. Subiu muito. Subiu muito. Então, o que nós precisamos? Nós já estivemos no gabinete do padre, o padre já acenou que nós vamos mexer, já falamos com o Marco Cripa, presidente da Câmara, nós temos que mexer nesse comitê, tá? Para dar mais transparência nesse plano de saúde. Tá? Então, daqui em torno de 15, 20 dias, nós estaremos mexendo nessa portaria que a gente quer fazer parte. Porque do jeito que está, tudo aquilo que o sindicato conquista em aumento real, o plano está absorvendo tudo e muitos funcionários têm procurado o sindicato, que desconta 500, do outro desconta 1.000, dependendo quem ficar doente na família, praticamente ele fica sem salário. Então nós queremos fazer parte, tá? O mais rápido possível, porque tiver que fazer o enfrentamento com a operadora, nós vamos fazer, porque nós não temos rabo preso com ninguém. É o que a gente tem visto, infelizmente, que na época da licitação, apenas uma se interessa, as outras não se interessam em pegar. E aí ele coloca o preço que ele quer. Fomos na última licitação, fizemos uma visita no Padre Albino, conversamos com a diretoria, como você sabe, eles estão em reforma, que quando se tem 2 numa mesa de licitação, você consegue diminuir o custo. Tá? Mas, infelizmente, o Padre Albino ainda não tem condição de vir participar para ter uma concorrência para que esse plano não suba tanto. Tá? E você vê as reclamações quando você vai no hospital, a demora no atendimento, a demora no pronto-socorro, a demora na internação. Tá? Ou seja, a gente está pagando e não está tendo aquilo que a gente
que é um valor absurdo na conta do trabalhador. Então, isso a gente tem que dar um basta. Isso tem gerado reclamação e preocupação aí por parte também dos agregados, né? Sim, tanto dos funcionários quanto dos familiares. Temos vários agregados no plano, tá? E deixando bem claro, esse comitê que foi criado em outubro do ano passado, momento algum convidar o sindicato, momento algum convidar a Câmara, tá? Fizeram entre eles. Mas do jeito que está, nós precisamos participar, porque nós não podemos deixar mais como está. Não, eu acho que quem conhece o trabalhador, quem conhece o servidor, quem está próximo aos problemas dos servidores é o sindicato. Nada mais justo que o sindicato participar desse comitê. Ou seja, mostrar proposta, procurar ser criativo em relação a essa situação, porque, como disse o Roberto, os trabalhadores estão sofrendo muito. Tem os ganhos reais de salário nos vencimentos dele, mas isso está indo todo para pagar o plano de saúde. Então, alguma coisa precisa ser feita. Esse olhar de paisagem do comitê não é possível continuar. A Câmara, prefeito, sindicato tem que alterar isso, porque está trazendo prejuízos homéricos para a família do trabalhador. E como o Roberto disse, jamais foi convidado, o Sincate jamais foi convidado para participar de qualquer posicionamento, de qualquer mudança. Aliás, mudança é que nunca se falou nesse comitê. Vamos falar também da reestruturação, que beneficiou aí muitos funcionários, né? São quantos funcionários hoje na prefeitura? Hoje nós temos ativos 2.200 funcionários, e temos 1.200 aposentados. 600 têm a paridade e integralidade, que pega os mesmos benefícios dos ativos, e aqueles que não têm, ele acompanha o reajuste do INSS. Então, esse grupo de 600 que acompanha a prefeitura tiveram um ganho real grande. Quem pegou menos foi R$ 400, que era um abono que nós tínhamos, né, durante um período até fazer a reestruturação. Nós conseguimos com o padre que incorporasse, no mínimo, no salário menor da prefeitura, tá? Então fez com que os braçais, serviçais, ASG tivessem um ganho real. Isso melhorou e muito o salário. Hoje, para você ver, o menor piso da prefeitura é R$ 2.239. Eu desafio qual sindicato tem um piso maior que o nosso, que é de R$ 2.239 para um braçal em Catanduva, com plano de saúde e outros benefícios. Insalubridade. Insalubridade, com cartão alimentação, o desafio, o trabalho que o sindicato faz em prol dos trabalhadores. E olha, estou recebendo aqui também o Pedro Serosa, o diretor do Sincate, que tem muita história e ele é um dos fundadores do Sincate, né? Tem muita história, muito trabalho. Seja bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Natália. É um prazer estar aqui com você para falar do Prazer sindicato, né, da fundação do sindicato da prefeitura. Tem muita história para contar. Muita história. Eu estou aqui ao lado do Dr. Nilton, né, porque para mim é Nilton, é meu amigo de infância. Eu me lembro quando ele chegou, ele e o Ricardo Martins, foi o primeiro presidente do sindicato, junto com Paulo Borghetto, Renata Penariol e alguns outros amigos. Vamos formar o sindicato. Naquela época, todo mundo tinha medo, né, de fundar um sindicato, medo dos chefes, dos patrões, né? E aí o Nilton, junto com o Ricardo Martins, foram várias vezes, acho que até Brasília, né, para levantar, fundar tudo isso aí. E aí nós criamos o sindicato. E como que você vê toda essa estrutura que hoje, né, depois de tudo que passou até hoje, faz um resuminho? Olha, nós começamos com uma pequena salinha lá no prédio da prefeitura. Ao longo do tempo foi se ganhando outros espaços, como a quadra Pascoal Borelli, onde hoje é o Shopping Popular, né? Até receber lá o clube numa troca com o prefeito Afonso Macchione, se não me engano, né, Perfeitamente. doutor? E aí o Roberto assumiu depois, né? O terceiro mandato foi dele. O primeiro o Ricardo, o segundo da Fátima, se eu não estou enganado, né? Aí entrou o Roberto. Mas de lá para cá, daquela estrutura que tinha, o Roberto, ele realmente, eu vou falar uma coisa aqui, dificilmente você vai encontrar
um sindicato e um presidente que em tão pouco tempo assim fez toda essa estrutura. Ah, faz tempo. Não, não faz tempo. Nós temos sindicatos que já existem mais de 40, 50 anos, né, Nilton? Agora, o Roberto conseguiu, num curto tempo, na realidade, transformar o clube, nosso consultório dentário que está sendo feito hoje, de falar assim, eu tenho que aplaudir, eu tenho que bater palma. O que faz lá no consultório dentário? Tudo que você imaginar, menos implante. O implante já determinado, as coisas do implante, com outros profissionais, né? No futuro, quem sabe, poderá até ter um implante lá, por que não? O local está sendo totalmente preparado para isso. E a sede, logo, sede nova, a logo, sede, logo tá às vezes eu fico lá, doutor, vendo o Roberto, ele é um apaixonado por isso que está acontecendo, né? Tudo isso que ele economizou financeiramente, né? Com o dinheiro que ele tem na conta bancária até hoje. Para comprar um copo, ele pensa 10 vezes antes de comprar, gastar o dinheiro à toa. Tudo é em benefício de quem? Do servidor público. Agora, esta sede administrativa, eu vou dizer, não é fácil. E ele está provando que está fazendo com maestria o trabalho dele à frente do sindicato. E você está sempre aqui no jornal, né? Sempre a gente mostra os vídeos aqui do Pedro, que está atualizando a gente. Perfeito. Das obras, da academia, de tudo que está acontecendo. Está sempre aqui, é um amante da comunicação. Eu amo. Pedro? Aliás, eu aprendi muito com duas pessoas na minha vida. O seu avô, né? Guiomar, e o Luiz Alberto Dotti, foram meus professores, né? Então a gente aprende com quem sabe. Exato. Não adianta aprender as coisas da vida com quem não sabe. Se meter a administrar e não saber administrar, é prejuízo para todos. É sempre prejuízo. Eu sempre costumo dizer que aqueles que nunca administraram um carrinho de pipoca não podem administrar absolutamente nada. Então deixa para quem sabe, né? Tem que deixar para quem sabe, porque assim, um grande trunfo, né, foi as cláusulas sociais que o Roberto conseguiu, né, os benefícios não salariais, não, acompanhado de vitórias e aumentos salariais, inclusive na reestruturação, insalubridade, periculosidade, e mais os ganhos reais que teve ao longo da história, que são invejáveis. Ou seja, consta na lei orgânica que o menor piso não podia ser inferior ao salário mínimo, que era um salário mínimo naquela ocasião. E hoje, quanto que é, mas não é só o salário mínimo. É insalubridade em cima disso, é periculosidade em cima disso, é o pagamento de horas extras, é a correção anualmente, são vitórias importantes. É isso que é. São ganhos reais e mais muito ganhos reais, sem contar aquilo que tá no coisa. Né? O senhor também está lá desde o início? Desde o início, mas saiu um período. Né? Fui retirado de lá. Eu fiz tudo, trabalhei uns 6 anos, depois trocou diretoria, sabe como é que é, e tirou, e aí depois eu retornei para coroar esse trabalho maravilhoso do Roberto, do Pedro e de toda a diretoria que sempre procuraram fazer o melhor para os servidores. E o Pedro, então, também acompanhou todas essas conquistas? Todas elas, uma a uma. Eu vejo o seguinte, sindicato hoje, até comentei um dia com o próprio Roberto, com o Nilton, não é mais só ficar vendo a parte salarial do funcionário. Isso é o principal. Mas temos que dar a área da saúde para ele, nos preocuparmos com a saúde, nos preocuparmos com o seu bem-estar do funcionário e da família dele, que é o mais importante. Aí você pega toda essa estrutura que tem hoje, ele deixa de gastar e muito com a família dele, porque ele desconta dele muito pouquinho e ele tem lá dentista, ele tem advogado, ele tem um clube onde dá para ele áreas esportivas, cuidando da saúde mental e social desse funcionário. E isso custa caro. Então eu acompanhei esse crescimento. Eu sou um apaixonado
Na verdade, eu sou um apaixonado. Quero aqui de antemão dizer que o meu respeito pelo Roberto é muito grande, pelo conhecimento que ele tem, pela pessoa que ele é. Estou ali ao lado dele, estou vendo pessoalmente como é que é o Roberto. E o Nilton, né, que eu não tenho nem o que falar do Nilton, né, essa capacidade jurídica que é o Nilton, né? Aqui, para falar de conhecimento, né, ninguém vai bater de frente na realidade, né? É isso daí. Então, mas eu só queria colocar mais uma coisa. E com essa sede, com o clube pronto, o lazer e a melhoria para a qualidade de vida para os servidores, assim que serão enormes no futuro. Vamos avançar mais. Porque, além de tudo, tem como o Roberto tem. Construindo uma sede e com 1,50 milhão no caixa, nós vamos poder avançar em outras coisas em benefício ao servidor. E quais são os próximos passos agora? Olha, eu vejo assim, toda vez que eu cobro o Roberto pelas coisas, é pelo bem-estar do funcionário. E o Roberto, ele pensa, ele tira ideias com o Dr. Nilton. Agora nós estamos montando nosso salão de jogos, onde vai ter mesa de sinuca, pebolim. Aliás, as mesas já estão chegando. Já chegou uma, vai chegar mais duas, né? E também eu queria falar de uma coisa importante aqui, da nossa usina de energia elétrica. Olha! Onde o Roberto instalou quase 80 placas fotovoltaicas, né? Que se diz, né? E para gerar energia e economizar todo esse dinheiro. Então, olha onde o Roberto pensa, onde ele vai. E as quadras de beach tênis que ele já mandou o doutor João ir lá para fazer a medição e já foi feito. Vai ser lá no clube? Lá no clube. Nós temos uma área lá, se não me engano, de 6.000 e poucos metros quadrados. Que bacana, e hein? logo Muita poderemos coisa, fazer então. campeonato de beach tênis lá, Sim, né? Que é uma modalidade que está crescendo. Bacana. Esperamos você lá para jogar um beach tênis, Natália. Eu prefiro andar de bicicleta. Tá bom. Eu brigo muito com o Roberto, porque o funcionário cobra as coisas. Né? O funcionário, ele quer ter tudo. Sim. Então, o funcionário, o Pedrão vai colocar lá, o Roberto vai pôr sauna ou não. Eu falei, gente, tem que ter calma, porque tudo é custo. Uma sauna que se coloca aumenta o gasto de energia elétrica. A usina precisa ter capacidade para isso. Porque senão nós vamos gastar muita energia. Não adiantou nada se criar a usina de energia elétrica. Então o Roberto é bom por causa deste ponto. Ele acredita nas coisas, mas ele faz funcionar e investe no momento certo. É isso que é importante. Eu sou fã do Roberto nesse quesito. Sim. Ele pensa... O doutor Nilton falou que o Roberto é munheca, né? Fechado, mão fechada. Não é. Ele é um administrador. Tem que o Roberto, no passado dele, trabalhou na rede do supermercado Curitiba. Então, ele conhece muito as coisas, né? Como se conversa com as pessoas, como que atende. Esse é o Roberto. Poucas pessoas sabem quem é o Roberto. E tem que saber lidar com o dinheiro. E tem que saber lidar com o dinheiro. O Roberto andou de bicicleta, porque quem não sabe, aqui no Empório São Pedro fazendo entrega. Então, ele tem o meu respeito por ter se tornado este homem, esse presidente de uma entidade tão grande que é o Sincat. Bom, agradeço, Pedro, sua participação aqui. É sempre bem-vindo aqui no jornal. Muito obrigado. E eu agradeço, doutor Nilton. Vou agora chamar, então, o Roberto para a gente também poder finalizar aqui a participação de vocês. Perfeito. Agradeço, uma ótima noite. Muito obrigado. Né? As portas do jornal sempre abertas para vocês virem contar novidades, né? E aí a gente sabe que novidades virão. Nós estaremos aqui com certeza. Eu agradeço o bate-papo de hoje aqui com o Roberto, com o Dr. Nilton, né? Nós falamos bastante coisa hoje. Muita gente que conhece o Sincat, conhece as obras, mas às vezes o cidadão catanduvense não sabe tantos os benefícios que você conseguiu aí pelo Sincat. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade de estar aqui falando com você e com todos os ouvintes do CR News. Tá? É um prazer enorme da gente estar passando tudo aquilo que a gente construiu, né, em prol de todos os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Catanduva. Muito obrigada, Roberto. Uma ótima noite. Foi um prazer falar com você. Obrigada. Obrigada, viu, doutor Nilton? Obrigado. Uma ótima noite. Ótima noite.